Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Cristo nessa noite? Oh, aleluia. Como diz o pastor Marlon, a gente estava com saudade. 2025, 2026 entrou com algumas pancadas, mas nós estamos de pé para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Estou um pouco rouco, mas não é flu. Estou tomando uns medicamentos muito fortes. E eu fiquei doente alguns dias. Fiquei muitos dias sem comer nada. Infelizmente, contraí uma gastrite muito forte. E essa gastrite me fez que eu ficasse 5 dias sem comer nada. Não tinha como comer nada. Em nome de Jesus, já estou sendo curado pelo sangue de Jesus. Fui para o hospital. Em nome de Jesus. Amém. Eu tomo posse. Passei ali entre as 7 horas, fiquei até as 10 horas da manhã, esperando ser atendido. E quando eu fui atendido, eu dei muita glória a Deus, irmãos, porque só Deus sabia o tanto que eu estava sofrendo ali naquele hospital. Era uma dor intensa, uma ferida muito grande se abriu no meu estômago, porque quando eu senti o sintoma, como eu tenho sinusite, eu achei que era sinusite e não fui para o hospital. E não ir para o hospital, a gente tem a mania, minha mãe fala assim, toma Coca-Cola, que Coca-Cola corta a febre. E eu dava febre de manhã e dava febre só à noite. De manhã eu levantava com febre e durante o dia não tinha febre, mas quando foi à noite a febre vinha muito forte, era coisa de 10 minutos, a febre passava e eu estava enfiando a cara na Coca-Cola. E piorou porque ela foi machucando e ferindo mais o meu estômago. Mas graças a Deus eu tomei remédio, já estou bem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o Senhor é bom, Ele é bom. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Em nome de Jesus. Eu não estava podendo estar aqui, irmãos, porque eu estava trabalhando também à noite, mas sempre estava em contato com o pastor Marlon. E eu falei assim, Senhor, eu não posso, são 7 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu nunca abri mão da tua presença, de estar na tua casa por causa de trabalho. Eu comecei a entrar num sonho que não era meu. Aí de repente uma luz brilhou e o Senhor falou comigo, esse sonho não é seu, você precisa sair disso. E as propostas vinham. Aí eu fui e falei assim, olha, a proposta é boa. E esse rapaz sentou comigo e falou assim, você tem culto na sua igreja que dia? Eu falei assim, na quarta-feira e no domingo. Ele falou, então trabalha segunda e terça, quinta e sexta, e você vai para o culto na quarta. Aí eu pensei bem e falei assim, não, eu não vou abrir mão do meu chamado e nem da história que Deus tem comigo, apenas por causa de dias de trabalho ou por um sonho de alguém. E graças a Deus o Senhor fechou essa porta, trancou essa porta e abriu uma porta nova para a honra e glória do nome dEle. Não abra mão, irmãos, do teu chamado. Não abra mão de estar aqui. Não abra mão de adorar o Senhor. Ele cuidou de você e não vai te desamparar. Não abra mão por causa da proposta. A proposta parece boa. O inimigo não vai trazer uma bandeja para você toda destruída. Ele vem com a bandeja aos seus olhos, é perfeita. Mas a melhor bandeja está preparada lá na glória para nós. Em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, diz assim, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E aí uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos disse, Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se
ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara. E lhe disse: tem de bom ânimo, filho, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fecha os teus olhos por um momento. Jesus, queremos declarar o teu nome sobre este lugar mais uma vez. Senhor, quem somos nós? Nada, Senhor, mas nós oramos pedindo: Espírito Santo de Deus, toma essa casa como o Senhor nunca tomou. Aonde tiver um coração, Pai, aberto para Ti, Jesus, é noite de provocadores de milagre, é noite do povo que faz barulho ao pé de Jericó, é noite, rebarácia, do povo, Senhor, que não tem medo, aleluias, do gigante. O povo, Senhor, que está cantando uma canção, mesmo debaixo de batalha, o Senhor ainda desce. E eu creio que nessa noite no arraial vai ter barulho de vencedor, vai ter barulho de avivamento, vai ter barulho em nome de Jesus, de vitória. Só os vitoriosos faz barulho. Só os vitoriosos dá glória para Ele. Só os vitoriosos, em nome de Jesus. Exalta a Cristo e se assenta-se por um momento. Glória a Deus. Provocadores de milagre. Aleluia. Já se diz por si só, né, irmãos? Provocar. O texto a qual nós lemos fala sobre um homem chamado Jairo e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos ela padecia desse fluxo de sangue. Há 12 anos ela estava tentando parar o seu sangramento. Há 12 anos ela estava lutando contra aquilo que havia nela e ela não entendia a causa. No tempo antigo, as mulheres, quando chegava o seu período, elas eram colocadas em um arraial separado. Elas eram mudadas de sua casa para que passasse esse tempo. Só que essa jovem, quando se muda, o tempo começa a passar para ela, o tempo começa a correr para ela, e os dias esperados não se acabam. Eram 7 dias o tempo de espera, e mais os 7 dias da purificação pela lei de Moisés. Ela tinha que estar em um arraial separado, como havia arraial de coxo, leprosos, cego, doentes, cada um em um lugar separado. Mas essa jovem, ao sair de casa, ela vai receber uma palavra, conjectura do texto, que quando se saía, a esperança é que os dias passariam e ela voltaria rápido para casa novamente. Mas os dias não passam, o tempo está correndo, e o dia de acabar o sangramento, o dia de estancar o sangramento, não vem. Eu imagino os pais e desesperados, pensando: o que está acontecendo? Por que que não para? Por que que não cessa? E essa mulher agora está ali todos os tempos sofrendo com o mesmo problema, a mesma situação. Entra ano, sai ano, a mesma situação. Entra dias e dias, a mesma situação. Conhece alguém assim? Às vezes nós passamos por certas coisas que nós perguntamos: Deus, quando é que isso vai cessar? Quando é que isso vai acabar? Quando é que eu verei a boa mão do Senhor sobre essa situação? Eu me lembro, pela palavra de Deus, pessoas que romperam a barreira da miséria, pessoas que romperam a barreira da circunstância, do medo, do fracasso, pessoas que tiveram, aleluias, que se levantar, se posicionar para alcançar em Deus aquilo que Deus tinha preparado. Deus, Ele tem vitória, Deus, Ele tem mudança para mim e para você. Mas uma coisa eu preciso te dizer: Deus só age quando a fé está em movimento. Se a fé não se movimenta, Deus não age. Se a fé não se movimenta, Deus não faz. Deus pode ter liberado uma palavra sobre a tua história, mas o que você tem feito com essa palavra? Você tem tomado posse? Você tem se levantado? Você tem se erguido? Você tem acreditado que essa palavra pode se tornar uma realidade na sua vida? Ou você tem esperado sentado até que essa promessa se cumpra? Ana é um exemplo de mulher
que ela não ouviu a circunstância nem as palavras humanas. Coisa ruim, irmãos, é a gente andar com gente que, aleluia, tudo é contraverso. Pessoa que, aleluia, não tem uma palavra de ânimo, de força. Pessoa que tudo para ela está ruim. Ela parece mais aquele bichinho lá, a preguiça que diz: ó dias, ó céu, ó meses, nada está bom, nada muda, nada flui, porque o problema se tornou um óculos para ela. Ela só consegue enxergar o problema, ela não consegue enxergar o Deus do problema. Ela não consegue ver o Deus que abriu o mar com mão forte. Ela não consegue ver o Deus que, aleluia, através do barulho que o povo fez em Jericó, as muralhas caíram. Irmãos, eu preciso trazer algo à sua memória. A Bíblia é a referência para um crente cheio de fé, um crente cheio, aleluia, do Espírito Santo. A Bíblia é um mapa, a Bíblia é o nosso ponto inicial e o nosso ponto final. E se nós tivermos a palavra vai estar em mim, e eu serei impulsionado pela graça para chegar em alguns lugares. Se eu olhar para essa palavra, eu não vou olhar, irmãos, para quem está na direita e nem na esquerda. Eu olharei para o alto, como disse Davi: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se eu continuar olhando para a terra, eu vou ver gente que está preocupada, aleluia, com a presidência, gente que está preocupada com a imigração, gente que está preocupada, aleluia, com o valor do dólar, com a cotação, se subiu, se desceu. Se eu olhar para o céu, eu não consigo enxergar o medo, eu não consigo enxergar o fracasso, eu não consigo enxergar, aleluia, a desistência, não. Eu só consigo ver um Deus que vai aplanando o caminho, abrindo a porta, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Eu só consigo ver um Deus que já deu um sinal e disse: você é mais que vencedor. E eu não preciso de outra palavra, eu já tenho uma palavra. Você já tem uma palavra. O que eu preciso fazer, Henrique? Provocar a Deus. E o que é provocar a Deus? É quando a gente, irmãos, faz o que muita gente não quer fazer. É o que a gente faz, aleluia, que chama a atenção de Deus. A gente provoca o outro, irmãos. No tempo de escola, a gente jogava buchinha, jogava chiclete, e o outro olhava e ficava procurando quem é que jogou. E quando ele virava outro, a gente lançava. Aquilo se chamava provocação. A gente estava provocando, ou a gente ficava o tempo todo cutucando alguém, chamando a atenção dessa pessoa para nós. E com Deus não é diferente. Deus quer que você, aleluia, todas as horas, bata o teu joelho no chão de Deus: sou eu de novo. É eu de novo. Estou aqui de novo, vim de novo. Lembra de Ana? Ana, ela não deixava de subir por causa de Penina. E a Bíblia vai dizer que Penina provocava porque ela não tinha. Mas só que a gente pega a provocação do inferno e coloca na bolsa, e começa a chamar a atenção do céu para a terra. Ei! Quando eu leio a Bíblia, irmãos, o meu coração se enche e me impulsiona. Porque quando eu vejo esses homens que entravam em guerras, em pelejas, e eles diziam no início do capítulo, Jeremias foi um que disse: eu sou apenas um menino. Josué, Deus teve que descer e falar: Josué, levanta, te anima, porque há uma terra prometida do outro lado. Moisés, diz: Deus, levanta outro, eu sou gago, não sei falar. Esses homens, eles enxergavam o que tinha dentro deles, quem eles eram. Mas Deus enxergava uma coisa: já que tu sabe quem tu é, eu vou te encher de tanta autoridade, de tanto poder, que tu vai ver quem eu sou. A gente precisa compreender algumas coisas, aleluia, que quando a gente se movimenta na terra, o céu se movimenta em cima. Quando a gente muda algumas rotas aqui embaixo, o céu olha com graça aqui para a terra. Quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, que a gente começa a fazer o que Deus quer que a gente faça, irmãos, eu duvido que Deus não se levanta do trono. Se Deus se levantou quando alguém fazia algo de errado, Ele não vai se levantar quando alguém se faz algo certo. Se Deus se levantou quando falaram assim: vamos construir uma torre ao mais alto, até que ela toque o céu, e Deus desceu na terra. Deus não vai descer quando você, aleluia, começa a dizer: Deus, sou eu de novo, eu vim clamar ao Senhor de novo.
Sou eu de novo, Deus, ó. Bate na porta. A Bíblia diz: aquele que bate a porta se abrirá. Irmão, olha para quem está do seu lado, me permita em nome de Jesus. Se for alguém que tu conhece, pega na mão dele, aperta a mão dele. Eu não conheço, aleluia, quase ninguém aqui. Essa pessoa que tu está vendo do teu lado é carne e osso. Tem gente aqui formado, tem gente aqui, irmãos, que fez faculdade, tem gente aqui, irmãos, aleluias, que era para estar em outro lugar. Cada um de nós, irmãos, já passou por um destino na vida, mas vai ser pesado. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Só que tem uma coisa, e aí eu entro com uma palavra: quem é o juiz para lidar com o Deus que você serve? Quem é o médico para lidar com o Deus que você serve? Quem é o macumbeiro para lidar com o Deus que você parácia? Tu não sai, tu é carne, mas aí tem presença de Deus. Tu é ser humano, mas aí tem graça de Deus. Tu é homem e é mulher, mas quando Deus desce na terra para dizer: não toca, não mexe, elevará, subia, não encosta nele, não encosta nela. Tu pode chegar do maior diante de qualquer juiz na terra, Deus já está lá. Quem é o homem para parar uma mulher de oração? Quem é o homem para parar o homem que provoca a Deus? Quem é? Cadê? Quem é o homem para dizer: eu vou fazer? Quem é o homem para dizer: eu vou mandar? Quem é? Cadê? Onde está? Não há na terra homem sequer que pare a palavra dele. Pode ter estudado na Harvard, pode ter estudado em Oxford, ele pode, aleluia, ser doutorado em qualquer coisa. Sabe o que eu amava nos tempos antigos, irmãos? Que quando eu nasci e fui criado na Deus de amor, tinha umas irmãzinhas, irmão, do cabelo seco, amarrado para trás. O chinelo tinha debaixo dele arame. Mas quando as irmãs abriam a boca para dizer assim: te diz o Senhor, eita meu Deus do céu, entrava na boca de tráfico, aleluia, o traficante falava: abre ala, porque a irmãzinha vai passar. Abre espaço, porque nesse aí nós não pode tocar. E as mulheres entravam na boca de fumo, pregando a palavra e dizendo: arrependei-vos. Meu Deus do céu, a irmã era doida, ela dizia: abaixa a arma, rapaz, abaixa a arma, porque eu vou orar por você, irmão. E a irmãzinha marchava no beco, a irmãzinha adorava no beco e dizia: conserta, porque se tu não consertar, tu vai morrer. Quem é o homem para parar a palavra de Deus? Quem é o homem para mudar o percurso que Deus já fez para mim e para você? Quem é o homem? O texto está dizendo que um homem chamado Jairo, fariseu, doutor, teólogo, homem de classe, teve que se prostrar aos pés de Jesus e levar Jesus para casa. Ai meu Deus, por quê? Porque Jairo entende de letra, mas não entende de... Jairo compreende as escrituras, mas não sabe o que é viver milagre. Tem muita gente, irmãos, que compreende demais de Bíblia, mas ainda não viveu nada dela. Tem muita gente que tem muito conhecimento, já li 500 livros, 600 livros, já viajei o mundo inteiro, e daí? Eu viajo todos os dias na oração da madrugada, porque ele vai lá, ele desce lá, ele vem, ele nos leva ao ambiente que o homem não pode. A terra é passageiro, mas o céu é eterno. Tudo vai passar aqui, mas lá não, lá é eterno. Ei! Jairo vai chegar a Jesus. Aí que eu amo esse Jesus, porque Jesus é simples. Jesus está chegando, pastor. A Bíblia está dizendo que Jairo está esperando a Jesus. Jairo está lá pronto para se prostrar a Jesus. Irmão, olha que tremendo. Sabe por que a gente às vezes não vive tanto milagre do jeito que a gente precisa viver? É porque quando a gente precisa colocar a nossa identidade em xeque, a gente guarda ela no bolso. A gente esconde que a gente é crente.
Eu estava no hospital, aí era 4 horas da manhã, eu não tinha sido atendido. O James falou comigo assim: isso parece coisa do inferno. Quando ele falou parece coisa do inferno, eu despertei da cadeira, levantei a minha mão para o céu e disse: Jesus, se o médico está dormindo, bagunça esse negócio aí dentro, mas eu preciso de remédio. Jesus, se esses médicos estão dormindo aí, faz alguma coisa. Levantei a minha mão, irmãos, comecei a andar dentro do hospital. Eu preciso de cura, eu não posso ficar assim. Aí a gente, irmãos, tem vergonha. A gente fica no meio dos outros achando que a gente é igual. Você não é igual, você é diferente. Para de se igualar com todo mundo. Você não é leproso, Jesus já tirou a sua lepra faz tempo. Você não é aleijado, Jesus já te endireitou faz tempo. E por que a gente não vive tanto milagre? É porque quando é para se destacar, a gente se esconde no meio da multidão. Quando é para a gente viver as melhores coisas que Deus tem para nós, a gente prefere dar um passo para trás. Vai morrer crente, a gente prefere se esconder. Mas amanhã a gente está adorando. Jesus conhece a gente. Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. E Jairo diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa. A minha filha está doente. Você já parou para pensar? Vou falar de mim. Se hoje, frente a frente, com um letrado, não que eu sou analfabeto, mas alguém estudado, irmãos, que dá show, que ele entende desde o Oceano Pacífico ao Oceano, não sei, ao Atlântico, ao Norte, não sei o que, ele fala do que está embaixo, do que está em cima. Como que a gente fica olhando para aquele que está diante de nós? A gente fala assim: cara, eu não entendo nada. Agora eu vi que eu não entendo nada, eu não sei de nada. Aí você imagina, Jesus quando pisou, Jairo se prostra. Olha para você ver, pastor, a dimensão do que é o homem diante de Jesus. Quando Jairo e Jesus estão frente a frente, é um fariseu diante da graça. Porque fariseu não podia se comunicar e nem assistir culto com Jesus. Eram diferentes os seus pensamentos, o seu raciocínio. Era totalmente ao contrário. Mas agora Jairo vai ter que, aleluia, descer e se silenciar. Posso te falar uma coisa? Esse povo que está aqui é o povo mais inteligente da terra. Porque apenas uma palavra a gente quebra todo o protocolo de homens e mulheres estudados. Tem que estudar, jovem, tem que estudar. Mas a gente quebra o protocolo da arrogância. Porque enquanto Jairo entende de letra, Jesus entende de ressurreição. Enquanto Jairo, aleluia, ele é adorado e venerado por alguns, Jesus não pediu para ser adorado e nem venerado naquele dia. Jesus não pediu para Jairo se prostrar. Só que Jairo agora ele vai ter que entender uma coisa: de que vale todo o meu conhecimento se dentro da minha casa tem alguém morrendo? De que vale tudo aquilo que eu conheço? Tem homens que depois que conheceram a teologia nem choram mais no culto. Tem homens formados na teologia que sabem manipular, irmãos, como nunca. A teologia é uma mera desgraça para quem não sabe que ela é graça com entendimento e que ela derruba a graça do Espírito. Há teólogos que não crêem mais no Espírito Santo. Só que quando Jesus pisou ali, a graça já foi quebrando os cadeados de Jairo. A graça foi quebrando os estudos, as ideias, as vontades. E Jairo curva a sua cabeça e diz: Jesus, vai na minha casa. Jesus vai com Jairo. E no meio do caminho havia alguém que estava sangrando. Alguém que estava há anos lutando contra a sua doença. Pastor, coisa ruim é ser doente. Coisa ruim, irmãos, eu passei 5 dias, eu queria comer e não podia.
Eu com fome bebi a água, doía. Eu falei: Deus, do que vale estar na terra e ter dinheiro, ter tudo, se eu não posso comer nada? Do que vale, Senhor, levantar de manhã, Senhor, e não poder colocar um café no meu estômago? O que vale isso? E quando eu cheguei naquele hospital, que eu vi aquele monte de gente, estava lotado por causa do flu, senhoras de idade, irmãos, todo mundo ali, senhora chorando. Eu falei: a gente vai chorar junto aqui hoje, porque se a senhora dessa idade não é atendida, imagina eu. Do que vale tudo isso, se a gente não tiver a saúde dele? Do que vale? E já entendeu uma coisa: do que vale tudo isso que eu sou, se lá na minha casa tem alguém que está prestes a morrer? Do que vale tudo, se o teu filho está fora, se o teu casamento está destruído? Do que vale tudo isso, aleluia, se você tem o melhor schedule, mas não tem paz, não tem o domingo da alegria, se assenta na cadeira, os filhos estão divididos? Do que vale isso? E eu vou ter que quebrar os meus protocolos, eu vou ter que descer para aquele vale em casa. E no meio do caminho, essa mulher, ela vai fazer algo que a gente precisa fazer todos os dias: sair do meio da multidão. Essa mulher, ela vai fazer e vai marcar a história, porque está aqui em Lucas. Foi a única mulher que tocou em Jesus. Essa mulher está ferida durante anos, mas ela não parou de procurar a cura. Ela não parou de procurar, aleluia, um jeito de ser curada. Sabe quando a gente começa a se conformar? A gente começa a dizer: normal, tá normal. Uma vez eu sofri um acidente que eu fiquei 15 dias em casa. Coloquei uma tala do meu pé até aqui. Eu caí de bicicleta e meu joelho deu água. E o médico disse: você tem que operar. E eu falei: mas como operar nesse país? Eu não tenho condição de operar aqui, recém-chegado. Aí eu levantava de madrugada, esticava a minha perna, dobrava essa no chão e falava: em nome de Jesus, volta para o lugar. Em nome de Jesus, volta para o lugar. Em nome de Jesus, eu repreendo, eu não aceito isso. Irmãos, os dias foram passando, o meu joelho estava muito inchado. Os dias foram passando e eu repreendo em nome de Jesus: eu não posso, Senhor, o Senhor sabe da minha condição, eu não posso. Até que aquilo acabou e eu voltei a andar. Tirei até a tala e o médico disse assim: você não precisa operar, não sei porquê, mas o seu joelho está normal. E eu falei assim: não preciso, porque todas as noites eu buscava ele. O médico dos médicos descia lá em casa e ele fez a cirurgia. Não é fácil não, mas você precisa entender alguma coisa: a gente não pode aceitar, aleluia, a derrota. Nós não podemos aceitar o sangramento. Nós não podemos: o meu filho, o teu filho, ele é drogado. Não, meu filho é servo do Senhor. Henrique, mas ele está lá, mas Deus vai descer lá e vai arrancar ele. Ei, é você que muda a história, é você que enxerga a história. Não sou eu que digo que vai ser melhor, é você que tem que determinar. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, e Ele vai fazer um milagre. Ei, essa mulher ficou sabendo que Jesus vai passar no caminho. Irmão, o mundo de hoje, ele não é pior que o de ontem, porque o de ontem dos tempos de Jesus era 10 vezes mais pior. Porque naquele tempo você não podia estar em qualquer lugar doente, você não tinha o livre-arbítrio. Nos tempos de César, nos tempos dos reis antigos, falam que hoje a igreja sofre uma perseguição. Irmão, nós estamos comendo feijoada e está reclamando. Aquela mulher, ela vai quebrar os paradigmas humanos, porque a Bíblia está dizendo que Jesus está passando, e Jesus ao passar, ela vai só tocar na orla do seu vestido. Ela não toca na perna, ela não abraça Jesus, ela toca na ponta. Ela só encosta.
cessou e ela sentiu no seu corpo. Mas quantos anos essa mulher perdeu tentando ser curada? Quantos desperdícios que ela teve com o médico? Quanto tempo da vida ela perdeu tentando achar cura? Quanto tempo da vida, talvez ela viajou, foi em outros lugares para ver se achava a cura e não achava. Porque a cura que ela precisava não estava na condição que ela tinha. Posso falar uma coisa? A condição do homem não é capaz de mudar certos laudos. Somente a palavra de Deus pode mudar a condição do homem. O câncer não sai, aleluia, se Deus não quiser. A mulher não gera se Deus não quiser. Me prova se alguém conseguiu gerar se Deus não desceu com graça para fazer gerar. Me prova o canceroso que venceu o câncer, aleluia, e não teve uma segunda etapa, porque existem cânceres que são retirados, mas ele volta. Mas há um Deus que quando ele diz, a partir de hoje não tem câncer, a partir de hoje tu não vai ter nenhum respingo de câncer no teu sangue, ele não deixa a segunda vez voltar. Ele não deixa o médico falar, tu está de novo com câncer. Não. Ele diz assim: apenas uma palavra sua e tudo pode mudar. Ele não deixa, aleluia, o laudo do médico continuar. Ele para o laudo do médico ali. Essa mulher, ao tocar em Jesus, aleluia, não precisou do laudo do exame. Jesus não precisou conhecer ela. Jesus não precisou se assentar com ela. Jesus não precisou de visitá-la. Foi ela que se levantou e disse: é hoje o dia do meu milagre, e eu vou tocar nele. Queira a multidão ou não, eu vou ver a minha casa virar. Meu Deus do céu, tinha gente que já estava decretando, não tem mais esperança para ela, não tem mais jeito para ela. Só que, aleluia, a palavra diz: é por fé e não por vista. Eu não vivo pelo que os homens vê, eu não ando, aleluia, pelo que eu vejo, eu ando pela graça. Posso falar uma coisa? Está na hora de parar com esse negócio de ouvir, de ficar ouvindo multidão. Está na hora de parar de ficar ouvindo gente, aleluia, que deu errado e não quer que você dê certo. Essa mulher está no meio de coxo, de leproso, de cego. Tu tem noção quantas pessoas ficou para trás? E só essa mulher rompeu? Porque ela decidiu romper. Ela decidiu sair daquilo que ela estava vivendo. Irmão, tem gente que você senta com ele, irmão, você quase dá tudo que tem no bolso para ele. Você chora junto com ele. Mas aquele trem vem se arrastando de tempo. Aquela miséria vem carregando, ó. Não tenta não, porque eu tentei e não deu certo. Não deu para tu, porque tu não sabe quem é o meu empresário, rapaz. Tu não sabe com quem eu ando. E segura que lá vai, eu vou profetizar em nome de Jesus. O Senhor vai estancar o teu sangramento nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei aonde está sangrando, se é nas finanças. Eu não sei se está sangrando no seu trabalho. Eu não sei se você tem corte imigratória. Eu não sei qual é o decreto do inferno contra a tua vida. Eu tenho uma palavra para você. Jesus está passando aqui hoje, está dizendo para alguém: se quiser me tocar, estou disponível. Se quiser ser curado, estou disponível. Eu não vou parar porque tem uma multidão empurrando. Eu não vou parar porque tem uma multidão atrás. Mas se tu resolver tocar, eu paro só para ver quem é. A Bíblia diz que quando ela estava, aleluia, ela toca em Jesus, ele para a multidão. A multidão naquele tempo, eu não sei se você já foi em estádio de futebol. Não adianta você falar que vai em estádio de futebol e falar que vai ficar quieto lá, não. A multidão te leva. Já foi em fila pegar a cesta básica? Se falar não. A multidão te empurra. Ela te empurra. A multidão está empurrando a Jesus. Ela está levando a Jesus. Mas ele... Aí ele vai perguntar assim: alguém me tocou.
isso é loucura. Alguém me tocou. O próprio Pedro vai dizer: Jesus, a multidão te oprime. Tu não entendeu, Pedro? Alguém me tocou diferente aqui hoje. Você não entendeu não, Pedro? De mim saiu poder. Eita! De mim saiu bisturi aqui hoje, Pedro. De mim saiu mudança aqui hoje, Pedro. De mim saiu restauração. Ai, 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 ai. De mim saiu uma mudança de rota aqui hoje, Pedro. De mim saiu, aleluia, cura para o emocional de alguém aqui hoje, Pedro. Tu não entendeu, Pedro? Eu só parei porque algo saiu de mim que alguém precisava. A mulher tentou se ocultar, porque ela não podia estar ali. Ela não podia estar no meio da multidão porque ela era doente. Só que quando Jesus coloca ela à frente do povo, Jesus ele estava já, aleluia, porque ela já estava curada, já não havia mais doença nela. Jesus já expõe ela porque ele já está sabendo lá na frente. Ele já está vendo que ninguém viu. Ao expor, ela se oculta. Mas aí vem, a gente fecha aqui. Ela era envergonhada lá embaixo. Ela era humilhada lá embaixo. Ela não podia ir na casa da família. O Natal dela era lá embaixo. O ano novo dela era lá embaixo. Só que naquele dia, Jesus encontrou ela no meio da estrada. Naquele dia, Jesus mudou o destino dela. Aí, vem o que a palavra diz: no lugar da humilhação eu te darei dupla honra. Jesus vai colocar essa mulher em evidência, para que o povo veja uma coisa: não é sobre a doença que ela carregava, é sobre a atitude que ela teve. Não é sobre os medos e os fracassos que ela tinha, é sobre a atitude que ela teve. Às vezes a gente fica se acusando nós mesmos. Nós nos acusamos e dizia: quem sou eu para me chegar a Deus? Quem sou eu para falar com Deus? Nada, pó da terra. Mas a sua atitude faz Deus olhar para você com graça. Jesus coloca essa mulher em evidência. Jesus mostra ao povo quem é essa mulher. Porque quando ela era humilhada, ninguém queria saber dela. Quando ela estava desprezada, quando ela estava naquele lugar, todo mundo já havia lidado como derrotado e fracassada. Só que quando Jesus chega na casa de alguém, lembra da casa de Obed-edom? Quando a arca da aliança chegou na casa de Obed-edom, os animais voltou a gerar, os campos voltaram a produzir, porque agora Deus chegou dentro da casa. E quando Jesus tem um encontro verdadeiro com alguém, é muito difícil você ver essa pessoa continuar sendo a mesma que era. É por isso que Jesus vai trazer ela em evidência, para que as pessoas vejam uma coisa: ela já não é quem era mais. A partir de hoje, vai, mulher, em paz, porque a tua fé te curou. A tua fé te libertou do teu mal. A tua fé te libertou dos teus fracassos. A tua fé te libertou dos teus medos. A tua fé te libertou, aleluia, das suas prisões. A maior prisão está aqui, ó. A maior prisão não é aqui, é essa que está aqui. Quem governa a sua mente, quem está governando os teus pensamentos. Às vezes nós deixamos de ouvir mais, aleluia, o pastor da igreja, para ouvir a vizinha que nem no culto vai. Às vezes deixamos de ouvir um diácono ou um presbítero para ouvir, aleluia, um viciado em cachaça, um viciado em cocaína. Deixamos de ouvir o conselho bom para ouvir o que é mal. Deixamos de ouvir a boa palavra, a boa conduta, para ouvir os maus princípios. Aí eu te chamo a sua atenção: Jesus calou a multidão porque ele disse: alguém me tocou. Alguém me tocou porque saiu virtude. Se essa mulher ficasse andando com todo mundo, andando com aleijado, andando com cego, andando com coxo, andando com gente leprosa, ela nunca tocaria em Jesus.
Quem somos nós? Nada, não somos dignos. Mas se a gente estender a mão para Ele, Ele ainda estende a mão para nós. Pois Isaías vai dizer 53: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, as nossas pesaduras estavam sobre Ele. A cruz Ele levou para te dar vitória. Ele rasgou o véu de alto a baixo, para que eu e você tivesse acesso, para que entrássemos a Ele no Santo do Santo e pudéssemos comunicar com Ele. A graça está liberada, a cura está estendida. Rompa a multidão em nome de Jesus. Lá na tua casa não vai ter morte. Lá na tua casa não vai, meu Deus do céu, não vai ter destruição. Eu queria alguém com a mão levantada, porque 2026 será o ano do milagre, será o ano da vitória, em nome de Jesus. O governo pode estar bagunçado, mas o céu não. O governo pode estar com problema, mas o céu não. O que Deus tem para você vai ser liberado. Ele não venceu à toa. Ele não venceu à toa. Ele não morreu à toa. Quem ousa colocar a mão em você, quem ousa se levantar contra a vida de um homem e de uma mulher de Deus, quem ousa falar contra o teu nome, não sabe com quem está lidando. Só Deus sabe a multidão que você atravessou para estar aqui hoje. Só Deus sabe, irmãos, aleluia, a atitude que você teve para estar aqui hoje. Só Deus sabe, aleluia, quantas não você ouviu para você estar aqui hoje. Só Deus sabe quanta gente te criticou, apontou dedo para você, falou que você não ia chegar em lugar nenhum. Deus conhece a tua história. Deus sabe do sim e do não, da porta que fecharam para você. Mas eu tenho uma notícia: Ele estava lá. Ele viu as suas limitações, mas Ele também viu a sua fé e a sua vontade de vencer. Posso te dizer uma coisa? Não acabou. A história não acabou. Não tema o que pode fazer o homem, mas temei ao Senhor. Henrique, mas me mandaram embora, me deram dias para sair daqui. Se for preciso, Deus vai descer lá. Deus vai mudar a rota por amor ao nome dEle. Se você decidir romper a barreira do abismo hoje, o Senhor vai parar a multidão para te dizer e para mostrar algumas coisas para você, que Ele pode fechar a boca do inferno para te dar vitória. Deus vai calar a boca do inferno para te dar vitória. Jesus está entrando na tua batalha hoje. Fica de pé, porque a morte Ele venceu. A morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora elevará súbia. O céu te adora, proclama. Ele ressuscitou, igreja. Ele está vivo. Você pode adorar Ele por um minuto aqui nessa noite. Só os provocadores de milagre. Tu é a glória. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome. O nome dele é poderoso. Poderoso esse nome. Poderoso é o nome dele. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Mais uma vez. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará.
teu é o reino, que teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, Jesus está aqui. inigualável. Ele está sarando corações aqui nessa noite. Ele está sarando corações emocionados. Gente que está dizendo: Deus, só o Senhor sabe o quanto está sangrando. Só o Senhor sabe, ó Deus, das batalhas que eu tenho enfrentado aqui. Só o Senhor sabe, ó Deus, das minhas dificuldades, das minhas lutas. Eu tenho uma palavra para você. Vai parar de sangrar hoje em nome de Jesus. Vai parar de sangrar hoje em nome de Jesus. Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é poderoso para te dar vitória. Ele é poderoso para entrar onde o homem não pode. Ele é poderoso para conduzir o teu barquinho ao alto mar. Lembra, você é discípulo. Esse barco não vai afundar. Esse barco não vai afundar. Os teus inimigos verão Jesus acalmar a tua tempestade. Os teus inimigos verão bonança em nome de Jesus sobre a tua história. Os teus inimigos que estão te olhando do outro lado verão Jesus dizer: acalma-te, calma-te. Os teus inimigos serão plateia viva daquilo que o Senhor vai fazer na tua história. Os teus inimigos, é isso mesmo. Jesus vai usar eles para mostrar para você que Ele é fiel na tua história. Sai do teu lugar, eu quero orar por você nessa noite, bem rapidinho, em nome de Jesus. Você que precisa de algo do céu, provocadores de milagre. Só quem quer provocar Cristo. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. há poder no nome dEle. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome dEle. E há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias quebrar. Eu já ouço o barulho de cadeias quebrando. Ouço cadeias. Eu já ouço o barulho em nome de Jesus. Ouço cadeias. quebrando. Eu já posso ouvir. Ouço. Cadeias Eu quebrando. Eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Cadeias quebrando. Espírito Santo de Deus. Os pastores me ajudam aqui em nome de Jesus. Quebrando. E põe as mãos em nome de Jesus. Cadeias quebrando. 2026. Você vai subir aqui para contar o teu milagre em nome de Jesus. Quebrando. 2026 você vai subir nesse altar, vai pedir: pastor, deixa eu contar o meu milagre. Deixa eu contar o meu milagre. Deixa eu contar o que Deus fez na minha casa, na minha história. Deixa eu contar, aleluias, a história
história vai ser mudada em nome de Jesus. A história não será a mesma. A história não será a mesma. Porque quando você decidiu se levantar, Jesus decidiu parar por causa de você. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toca Jesus, toca na multidão, Jesus, toca, Senhor, quebrando cadeias, toca, Senhor, removendo toda pedra, toca, Jesus, no coração, no sangue, no nervo. Ah, Jesus, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor que acende a chama, é o Senhor que traz de volta, Pai. Traz de volta o que essa mulher precisa, Jesus. Traz de volta, Pai, arranca a dor. Tira, Pai, em nome de Jesus, toda dor, ansiedade, medo, pânico. Deus te conhece. O homem pode não ver o que está aqui dentro, mas o Senhor está vendo. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o toque de Jesus. Sinta. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Eu creio, Pai. Toca, toca. Está na mão dele. Não te preocupa. Ele está cuidando de tudo. Está zelando de tudo. Não te preocupa. Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando. A notícia será diferente. Te acalma. Não te desespera. Não te preocupa. Ele está cuidando de tudo. 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 Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. A mão do Senhor. A mão do Senhor. A mão do Senhor. Eita, Jesus. É Ele que decide. É Ele que faz. É Ele que manda. É Ele que opera. É Ele que abre. É Ele que fecha. Simplesmente louve. 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 Espírito Santo, eu quebro agora. Em nome de Jesus. Senhor, essa menina é tua. Essa menina é tua. Jesus, toda palavra contra a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. Todo principado, Senhor, quebra corrente, muralhas, toda guerra, Senhor, nós cessamos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, visita de dentro para fora. Dá vitória na batalha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Tu és socorro presente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor há de fazer, naquilo que o Senhor já preparou. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toda barreira, tudo que impede, tudo que tenta parar, perca a resistência hoje. Em nome de Jesus, nós decretamos vitória, vitória.